Ó, tem uma tentativa de articulação no STF para livrar a cara do Sérgio Moro. Não sei se vai dar certo ou não, mas para impedir que o Lula seja candidato, qualquer articulação vai morrer antes de começar. É isso quem diz não sou eu, é todo mundo que conhece os ministros do STF está dizendo. Já é praticamente garantido que no dia 14, semana que vem, viu? Semana que vem, o STF em plenário vai definir que o Lula pode ser candidato, que os processos dele estão anulados. E o que estão tentando para salvar o Sérgio Moro é o seguinte, é no mesmo julgamento o plenário anular a suspeição do Sérgio Moro, aquele julgamento que provou que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Eles querem anular aquele julgamento e simplesmente falar, ó, o Lula pode ser candidato, vai ser julgado lá na Justiça de Brasília, o que vai fazer com que o processo dele não dê tempo dele ser julgado, condenado, mesmo que o juiz de lá seja antipetista, não dá tempo de condená-lo antes da eleição. Então o Lula será candidato. Enquanto isso, o Lula, sabendo que vai ser candidato, já está fazendo alianças que estão murchando o apoio do Centrão ao Bolsonaro. Tem partes do Centrão, a gente tem que lembrar que o Centrão é muito grande, mas tem partes do Centrão que já estão cada vez menos bolsonaristas, já estão cada vez mais caladinhos e já estão só esperando o momento de virar a chavinha, de falar, ó, não tô mais com o Bolsonaro, que é o Bolsonaro que tem a chave do cofre, né? Vou aqui com o Lula, porque é o Lula que tem voto. Olha, a coisa tá mudando rapidamente, eu vou explicar qual é a estratégia do Lula para ano que vem, qual é a estratégia da Lava Jato para tentar safar a cara do Moro, porque o Moro sabe, se tem alguma pequena chance dele compor alguma chapa no ano que vem, ele não pode estar condenado pelo STF como juiz ladrão, não pode. Uma coisa é alguém falar, olha, ele era um juiz que não poderia ter julgado o Lula, era um juiz incompetente para essa ação, porque a ação deveria correr em outra vara, deveria correr a ação lá em Brasília e não em Curitiba. Isso é uma coisa. Outra é uma decisão que diz, é um juiz ladrão, ele quer anular essa. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Se é Lula 2022, então curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha, um segundinho, é de graça se inscrever no canal, é só clicar em inscrever e você está ajudando a gente a fazer oposição ao desgoverno. E ó, eu vou falar, vale a inscrição, a gente estava ontem em Curitiba, nosso carro de som rodou denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Esse é um bairro chamado SIC, lá em Curitiba, CIC. Deve ser uma sigla, né? Eu não sou de Curitiba, quem foi de Curitiba explica o que significa SIC. É um bairro lá. E se você quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, também rodamos ontem no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Se você quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie-se pra gente ampliar, tentar rodar em mais de 10 cidades por semana de agora em diante. Agora vamos falar sobre, olha, sobre a parte boa, que é, ó, primeiro eu vou para a parte ruim, que é a tentativa da Lava Jato de salvar o Moro. Vai, vamos começar aí. É o seguinte, muita gente não está entendendo porque fazem confusão com os termos. Uma coisa é a suspeição do juiz Sérgio Moro. O que é suspeição? É dizer que um juiz é suspeito e não pode ser o juiz no caso de tal pessoa. Por quê? Porque o juiz tem alguma coisa contra essa pessoa, o juiz é parcial, é um juiz ladrão. O Moro foi condenado pelo STF por ser suspeito contra o Lula, foi o julgamento faz algumas semanas, foi 3-2, o voto da Carmen Lúcia foi o voto que ninguém esperava, aos 49 do segundo tempo a Carmen Lúcia foi lá e detonou o Sérgio Moro. Olha, que dia, um dos melhores dias aí de 2021 até o momento, não foi? Comenta aí se foi ou não. Outro dia que também foi um dos melhores do ano, aí é outro assunto, foi quando o Fachin anulou todos os processos do Lula, inclusive condenação, tudo foi anulado. Por quê? Porque ele entendeu. Depois de 5 anos, ele descobriu, ou ele percebeu, para tentar salvar o Moro, que os processos do Lula não deveriam ter corrido em Curitiba. E eu já vinha falando isso aqui, ó, e a defesa do Lula vinha falando isso aqui, ó, há muito tempo. Por quê? Porque os processos do Lula não tinham nada a ver com a Petrobras. Tinha corrupção na Petrobras? Tinha. A Lava Jato era para investigar isso? Era. Investigou? Não. Em vez disso, a Lava Jato prendeu os empreiteiros que fizeram delação premiada usando advogados que eram amigos do Sérgio Moro. Todo mundo ganhou milhões e está todo mundo solto. E, no meio disso, aproveitaram para prender o Lula e tirar o Lula da eleição. Aí, o que acontece? Esses processos todos do Lula deveriam ter corrido na Justiça de Brasília. O Fachin deu uma decisão dizendo o Moro é um juiz incompetente. Nesse caso, incompetente, né? No caso da pessoa, ele é incompetente, ele é um burro, como quando algumas pessoas ingênuas dizem o Bolsonaro é um incompetente. Não é essa incompetência. Na justiça,
competência é o seguinte, ele não tem competência para esse processo. Por quê? Porque esse processo compete a outra vara, ou seja, a vara de Brasília. É lá que tem competência para esse processo. A de Curitiba não tem, porque não compete a você. É isso que é a competência. O Fachin disse que o Moro não tinha competência. Não ter competência é uma coisa que pode acontecer na justiça, não é demérito nenhum para o juiz não ter competência em um processo. Quer dizer, é simplesmente que o processo está no lugar errado. Só isso. Tá, e o Fachin demorou 5 anos para descobrir. Agora, a suspeição é um belo de um demérito. Ainda mais um processo em que o réu ficou preso 580 dias. E que o réu, com certeza, não tenha dúvidas, o réu, no caso Lula, vai pedir indenização ao Estado e ao juiz Sérgio Moro, porque tem decisão do STF. Ou seja, não tem para onde recorrer, transitou em julgado. A não ser que, no dia 14, quando o STF julgue que realmente o Fachin anulou as condenações do Lula, estarão todas anuladas. O STF, é isso que o Fachin está tentando articular, os lavajatistas estão tentando articular, que é o quê? Que se julgue também. E toda e qualquer decisão referente a esses processos tomada depois disso, seja anulada. E aí anula o julgamento da suspeição do Moro. E aí o Moro oficialmente não é mais um juiz ladrão. Quer dizer, foi condenado, mas a condenação foi anulada. É isso o que os lavajatistas querem. Por quê? Porque na campanha, quando a gente começar, se o Moro envolve alguma chapa, agora tá falando de Danilo Gentili, um pessoal louco. Tá, se o Moro tem alguma chapa, a gente é fácil. Até o nosso carro de som tá falando isso nas ruas. O Moro é um juiz ladrão. Enfim, o STF decidiu, não sou eu. Mas se a condenação é anulada, o Moro pode processar quem falou, porque a condenação foi anulada. Ele pode falar, a condenação foi anulada. Ah, mas é por outro motivo, não interessa. Essa é a retórica que eles querem, e a retórica do Moro não ter que pagar uma indenização, veja bem, milionária é a indenização que o Moro vai ter que pagar para o Lula. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele vai ter que pagar essa indenização. Então, olha só. Então o Moro quer economizar esses milhões e quer uma retórica boa. Tá, não sei se vai dar certo. Eu realmente, se você perguntar a minha opinião, eu não sei. Eu não faço ideia se vai dar certo pro Moro, mas mesmo se der, não muda nada aqui. Porque o Lula já tá pensando em 2022, mas pensando em 2022, ele enfraquece o Bolsonaro já em 2021. Porque cada ação do Lula, cada discurso do Lula, nova entrevista do Lula, o Lula muda o jogo político, ele balança todas as peças do tabuleiro. Agora o Lula começou a falar... Saiu uma matéria no Globo e depois foi bem repercutida e eu não vi ninguém desmentir. Que às vezes sai coisa, o PT tá com a estratégia tal, aí você vai no Twitter, tá lá, senador do PT, ou a Gleisi que é a presidenta, ou até às vezes o próprio Lula no Twitter vai lá e fala, não, é mentira. Nesse caso eu não vi ninguém desmentir. Que a estratégia do PT é o quê? Abrir mão de candidaturas a governador para dar essas candidaturas, dar apoio a outros partidos. Para quê? Para que esses partidos apoiem a candidatura do Lula à presidência. E aí o PT, em vez de lançar nomes fortes a governos de estado, lança esses nomes fortes do PT a deputado. Por quê? Porque um deputado que tenha muitos votos, ele elege junto com ele mais 2 ou 3. Tá tudo convergindo para isso acontecer. Vamos ver os próximos episódios. Mas se depender da gente aqui, Bolsonaro vai cair bem antes. Olha o nosso carro de som em Curitiba. Pela metade, a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil no YouTube. No governo Bolsonaro. Pegou bem a parte ruim do vídeo. Eu vou falar para os próximos para gravar o spot inteiro. Tem 1 minuto e 30 segundos. Aí, mesmo que eu não mostre tudo aqui no vídeo para não ficar muito longo, pelo menos a gente mostra as partes principais. Mas rodamos lá várias horas ontem em Curitiba. Semana que vem já está confirmado Curitiba. Estamos confirmando também interior do Paraná. Interior de São Paulo também rodaremos novamente. E vamos ver Rio de Janeiro sempre. Toda semana, Rio de Janeiro, estaremos lá. O Rio de Janeiro, que é a cidade do Bolsonaro, tem que bater nele lá. E vamos confirmar mais cidade. Assim que for confirmando, eu vou falando aqui no canal. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve. Embaixo do vídeo, seja membro. Vamos pra cima deles. Falou!